Muito bem, meus amigos. Vamos lá, vamos dar início? Bom, eu sou o Olavo Tokutaki, sou consultor em gestão de risco e especialista em endomarketing da Brasiliano Interrisc. Hoje nós estamos aqui junto com a nossa parceria, grande parceria, a Lockheed, representada pelo Gabriel, e a gente vai dar sequência a falar um pouco sobre como a nossa parceria, né, a Brasiliano Interrisc e a Lockheed, podem ajudar as empresas do setor de energia elétrica em relação à resolução 964 da ANEEL, né, que entrou em vigor agora em 1º de julho, e que diz respeito às diretrizes políticas, né, a construção das políticas das empresas em relação ao assunto, né? Então, só para lembrar que a Brasiliana Interrisc, ela é uma empresa que já está há mais de 30 anos no mercado, né, no setor de gestão de riscos corporativos, eh, ela foi fundada pelo doutor brasiliano, professor doutor brasiliano, que também criou o sistema Interrisc, né, o framework de gestão de riscos, que já conta com 14 módulos, sendo um deles justamente o de cybersecurity, certo? Que pode ajudar bastante, né, nessa questão da resolução 964. Então, e além disso, nós firmamos algumas parcerias muito importantes, como é o caso da Lockheed, né? E para falar sobre a solução da Lockheed, como ela também pode colaborar, né, com as empresas em relação à resolução 964, o Gabriel vai fazer uma exposição, tá bom? Gabriel, por favor, fique à vontade. Bom dia a todos. Meu áudio está legal, gente? Pode conseguir prosseguir? Dá para ouvir bem, né? Tá, dá para ouvir bem sim, Gabriel. Gente, bom dia. Eu sou o Gabriel Bueno, sou diretor de TI da fabricante Lockheed. Inicialmente, eu só vou compartilhar um PowerPoint só para mostrar 2 slides para explicar o que é a solução Lockheed. E depois de 5 minutinhos, a gente vai acessar remotamente um ambiente. Então, a gente vai partir do PowerPoint para um ambiente real de demonstração, do cliente que autorizou a demonstração sem nenhum problema de privacidade, tá certo? Então, durante a apresentação, vocês podem ficar à vontade para perguntar. Vamos lá. Bom, primeiro, o que é o Lockheed? O Lockheed é uma solução israelense, ela tem tecnologia militar, vários engenheiros da solução trabalharam no departamento de inteligência de Israel, então vocês vão ver que a ideia do sistema tem muito, e você tem uma central de inteligência para controlar tudo que está acontecendo na sua empresa, e você pode utilizar a inteligência artificial do sistema e os dados coletados, não só para a questão da resolução da ANEEL, mas também para outros pontos que vão muito além da segurança da informação. Então, você vai utilizar o sistema para governança, compliance, auditoria, própria LGPD e controle da sua TI invisível. Então, tudo em uma só solução. A empresa já tem alguns clientes de peso no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, o maior cliente bancário é o Bradesco. O sistema monitora mais de 200 mil máquinas há 12 anos e eles usam para vários departamentos. Então, é um sistema corporativo. Bom, qual que é a ideia do Lockheed? Você vai instalar o sistema no seu ambiente, em tempo real ele vai coletar as informações e enviá-las para uma central. Essa central você vai conseguir montar através de widgets, que são esses quadradinhos pequenos, e você pode controlar o que você quiser no seu ambiente. Então, desde a parte de atividade do usuário, então, você vai verificar qual que é o usuário que está respeitando sua política interna de segurança. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que é fácil você burlar as políticas internas de segurança. Você vai controlar também toda a parte de rede, tudo que está entrando e saindo dos seus computadores. Então, o filtro do firewall não é um filtro que vai conseguir te proteger de todo o tráfego que entra e sai da sua empresa.
Então, hoje em dia é muito fácil você burlar, basta o usuário baixar um programinha chamado VPN ou proxy pirata e já vai conseguir sair do seu controle de acessos à internet. Então, a ferramenta vai controlar onde realmente entra essa informação, que é a placa de rede, que é a máquina e que são os servidores. Então, a ferramenta está lá para proteger e identificar qualquer transação de dados. Isso tudo em tempo real. Outra camada de proteção e controle é a parte física, que está inserindo, sendo removido. Se tem usuário que levou o notebook para casa, trocou uma memória RAM, se tem usuário que está inspetando o dispositivo removível, ou às vezes é muito comum hoje em dia o usuário levar um HD externo ou uma antena externa para se conectar de forma não autorizada. Então, o Locked ele vai mostrar tudo que está sendo inserido, removido e qualquer atividade suspeita também a nível físico, a partir de hardware. O sistema também vai coletar todas as informações do seu dispositivo de rede, então dependendo da sua empresa e dos seus equipamentos, o Locked vai monitorar sem precisar configurar nada e sem nenhum custo adicional, e as informações são enviadas em tempo real para a central. Então, o Locked também vai trabalhar análise de processos. Qualquer programa que o usuário instalar, o Locked ele vai entrar no código-fonte do programa e vai mostrar para você, olha, o usuário baixou um programa e ele consegue tirar print screen das suas informações. Ele consegue encriptar seus dados. Então, você não pode depender somente do seu antivírus. Então, eu já peguei alguns casos, eu fui chamado para fazer um relatório de auditoria, que o cliente tinha as melhores ferramentas de segurança, inclusive um órgão público tinha um contrato de 150 milhões anuais com uma empresa gigante de serviços e soluções, e mesmo assim o hacker conseguiu entrar. Porque olha como é fácil um hacker ou um funcionário mal intencionado fazer uma cópia, um backup, uma extração de dados de uma empresa. É muito simples. Basta ele descobrir o que você tem de segurança, ele monta um laboratório em casa, fica tentando entrar, e no momento que ele criar um programa que o seu antivírus não conseguir detectar, ele vai entrar. Isso é só um exemplo de centenas que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Então, o Locked, ele vai entrar, vai mostrar o risco que o programa tem. Ele também vai fazer uma consulta com 70 antivírus para ver se é uma ameaça ou não. Então, em vez de você só depender de um antivírus, é muito melhor você ter um sistema que vai fazer essas consultas externas, vai verificar se realmente é uma ameaça conhecida ou não. E também, mesmo se for um vírus que está passando por todos os antivírus, o Locked vai mostrar o comportamento suspeito. Olha, tem um programa que está encriptando seus dados, está fazendo acessos remotos, ele está adulterando o sistema operacional. Então, tudo isso a ferramenta mostra em tempo real. Tá? Outra coisa interessantíssima no sistema, ele tem machine learning. Ele vai analisar o comportamento de cada usuário no ambiente corporativo. Então, se você tem um funcionário que não tem o costume de entrar de madrugada, por exemplo, o Locked vai alertar. Ó, o João está entrando no computador de madrugada. Não é do comportamento típico do João. Por que isso é importante? Às vezes o hacker ele descobre sua senha olhando seu Instagram, e às vezes, se você colocar o nome a senha do seu usuário, o nome do seu filho, uma data, ele vai descobrir. Então, você precisa trabalhar com comportamento, porque para o seu computador e para os seus sistemas de segurança, é um login legítimo. É o João que está entrando. Mas pelo comportamento, a gente vai alertar. Então, se o hacker estiver usando a senha do João, estiver acessando arquivos, estiver entrando em servidores em horário não convencional, estiver utilizando aplicações que não eram do perfil dele, o sistema vai alertar automaticamente. O mesmo para a máquina. Se é uma máquina que não tinha o costume de ter vários acessos ao mesmo tempo, os seus arquivos sendo acessados de outras formas. Então, a ideia do sistema é trabalhar com inteligência, inclusive inteligência militar.
Vários engenheiros trabalharam no Departamento de Inteligência de Israel, e a ideia é justamente centralizar tudo através de dashboards. Então, com essas informações, você pode verificar as políticas internas de segurança. Vamos supor que você criou uma política. O usuário não pode usar a internet do celular porque vai sair do meu file. Você consegue, em tempo real, 1 minuto após criar a política, ver quem que está usando a internet do celular. Isso é um perigo. Olha, eu tenho uma política, o usuário não pode usar pendrive. Imediatamente a ferramenta vai mostrar em tempo real quem que está usando pendrive e se tem alguém manipulando arquivos ou se tem alguém utilizando algum programa dentro do pendrive. Até isso a ferramenta monitora, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Eu já vou fazer o acesso. Só compartilhar minha tela. Vocês estão observando a minha tela? Sim. Sim. Então, assim, eu vou explicar os aspectos da ferramenta. A Interrisk está com uma parceria estratégica. Então, além de você ter esse poder de visibilidade em tempo real, você também vai ter uma varredura de conformidade de algumas leis, inclusive a situação da ANEEL, e vocês vão entregar um relatório completo com as evidências coletadas e ver se realmente a situação não só da segurança em si, mas também de aderência está satisfatória, tá bom? Então, esse aqui é um ambiente em tempo real. Você pode identificar, por exemplo, quais são os usuários que estão conectados neste momento no ambiente. Então, às vezes tem um funcionário que foi demitido e ele está acessando um servidor. Tem um usuário que foi criado e você não sabia e ele está entrando em um servidor de arquivos. Você pode identificar também se tem usuário que está compartilhando a senha. Isso é um problema de segurança. Então, neste momento, tem 37 usuários que estão logados em 182 máquinas. Então, você pode clicar, ele vai mostrar em tempo real em quais máquinas que o usuário está conectado. Então, a ferramenta também vai permitir você aplicar a correção nessa política. Então, ó, na minha empresa, o usuário não pode estar conectado em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Então, com o botão direito do mouse, você pode desconectar o usuário naquela máquina. E ainda enviar uma notificação. Usuário, você não está respeitando a norma interna de segurança, certo? Outra coisa interessante, a gente detectou um vírus novo que entrou às 10 horas e 29 minutos de hoje. A gente vai clicar, o Lockheed vai mostrar não só que é um vírus, mas também o comportamento e o risco daquele processo malicioso. Tá? Enquanto carrega, vamos voltar. Na parte de vulnerabilidade, você precisa verificar se suas máquinas estão atualizadas. Então, a gente vai analisar, por exemplo, se tem máquinas com sistema operacional Windows não atualizado. Isso é extremamente importante porque se uma máquina não tiver uma atualização, e o hacker sabe disso, é por lá que ele vai entrar e o céu é o limite. Aí ele pode aplicar um ranço, ele pode usar seus computadores como robôs para fazer outros ataques, enfim. Então, você precisa controlar a atualização do sistema operacional. E você clicando aqui, ele vai mostrar em tempo real quais máquinas e até qual a atualização da Microsoft que você precisa aplicar. E também criticidade. Ó, tem 10 computadores com uma atualização crítica, você tem que fazer imediatamente. O Lockheed também vai auditar as ferramentas de segurança da sua empresa. Você quer identificar, por exemplo, se o usuário desligou um antivírus, se tem um antivírus desatualizado. Eu peguei um cliente que ele tinha uma versão de 2017 de um antivírus, que além de estar desprotegido, o computador, era uma versão que era inclusive usada por hackers para fazer ataque. Então você precisa controlar
atualização e o status dos seus antivírus na sua empresa. O mesmo para o Firewall. Então, neste momento, esse cliente tem 124 computadores com o Firewall desligado. Você também vai controlar. Porque às vezes você sabe que isso é importante, você sabe se tem que deixar o sistema operacional atualizado ou não, porém, o Windows às vezes não consegue aplicar uma atualização, às vezes o hacker executa um script para poder interromper as atualizações, para poder atacar o seu antivírus. Às vezes o usuário quer instalar um programa pirata, ele tira o antivírus ou desativa por alguns minutos e você precisa ter evidências de que o usuário fez isso de propósito. Tudo isso o Lockheed vai mostrar. Tá bom? No caso do processo malicioso, olha só. O Lockheed, além de mostrar que é um trojan, ele vai mostrar o comportamento. Então, ele consegue gravar teclas digitadas, ele consegue mudar a configuração de rede. Então, imagine uma situação. Você vai acessar um site, www.google.com, e o hacker, sabendo que você vai acessar esse site, ele redireciona para um site perigoso. Então, você precisa controlar esses programas que estão sendo instalados. Não gostou? Pode desligar a máquina, pode suspender ou terminar o processo ou efetuar logout do usuário. Isso em tempo real. Você vai monitorar também se tem algum tipo de falha de login. Então, você quer ver se tem algum hacker que está tentando entrar em uma máquina, quer saber em qual máquina que ele está tentando o ataque. Você vai saber qual é o IP desse atacante e você pode bloqueá-lo. Então, se ele tentar entrar em outra máquina, ele não vai conseguir. Você pode ver também se tem usuário que está errando senha, se tem usuário que não está habilitado e está tentando entrar no seu ambiente. Isso é um alerta de falha de login. Certo? Você vai controlar também toda a atividade de arquivos e mídia. Por exemplo, quero saber quais dispositivos USB estão conectados no meu ambiente. Então, nesse momento tem 40 dispositivos. Posso clicar, ele vai mostrar em qual máquina tem. Não gostei? Posso desconectar o pendrive, posso desligar a máquina ou fazer um bloqueio do dispositivo. Enquanto carrega, você pode ver qualquer arquivo que foi acessado na sua máquina local, arquivo que foi acessado em dispositivos removíveis e arquivos que foram acessados nas suas pastas compartilhadas por servidor de arquivos. Que interessante, não somente a parte de acesso. A ferramenta vai monitorar exclusão, cópia, se o usuário alterar o nome do documento, então você vai cuidar da integridade. E quando você fala de vazamento de dados, hoje em dia não tem mais fronteira. O usuário pode abrir o WhatsApp Web, arrastar com o mouse um documento sensível. O usuário pode conectar um celular via USB e utilizar o celular como se fosse um HD externo. O usuário pode utilizar o Bluetooth do computador para fazer uma extração de dados. E são todos casos que eu já peguei. O usuário pode sincronizar o Google Drive pessoal e jogar as informações para fora. Recentemente, um presidente de um órgão público, ele recebeu um documento sensível que tinha sido vazado de uma licitação. E ele queria saber quem vazou e como que foi vazado. A gente só precisou pegar o nome do documento, a gente conseguiu entregar um relatório de auditoria, a gente viu que o usuário baixou o documento no SharePoint, o usuário depois enviou no site chamado WeTransfer. WeTransfer, para quem não sabe, é um site que você pode simplesmente arrastar um documento no navegador, ele vai gerar um link e você passa esse link por e-mail, por WhatsApp, e a pessoa vai baixar esse documento. Então, ele não precisa de programa, ele só vai usar o navegador. A gente conseguiu identificar que o usuário fez essa extração usando o WeTransfer. Hoje em dia não tem fronteira. O usuário pode programar script para fazer cópia de documentos. O usuário pode instalar um robô da Microsoft para fazer um roubo de informação. Então, não tem fronteira. Você tem que controlar todas essas possibilidades. O Lockheed ele vai monitorar o uso de e-mail, ele vai monitorar quem está usando o Google Drive, Torrent,
ele vai monitorar quem está utilizando o Bluetooth para transferir arquivos, ele vai monitorar quem acessa o seu banco de dados. Eu peguei um caso de um usuário que era funcionário, ele era da TI, e ele sabia onde tinha informações sensíveis no banco de dados do SQL. O que ele fez? Ele fez um acesso remoto no servidor de SQL, que é um servidor de banco de dados. A gente controla todos os acessos remotos. Depois ele tirou um print screen. A gente controla ferramentas de print screen também. E no final ele mandou imprimir na impressora local. A gente também controla toda a atividade de impressão. Então, você precisa ter um sistema que controla todas essas possibilidades de ponta a ponta. Se você tivesse um sistema para controlar só a impressão, um sistema para controlar só acesso remoto, um sistema para controlar o seu banco de dados, você ia perder a comunicação entre esses sistemas. Por isso você precisa ter uma ferramenta com inteligência para fazer esses correlacionamentos, certo? Alguém tem alguma pergunta? Por favor, fiquem à vontade. Esse aqui é aquele alerta de dispositivos USB. Então, nessa máquina aqui tem 2 dispositivos conectados, por exemplo. Pode ver o nome, se tem alguém que está manipulando arquivos. Neste caso, só está detectado. Não gostou? Desconecto, bloqueio, faço um shutdown. Ok? Então, a gente vai controlar a rede. Você quer saber até se alguém tirou um cabo de rede? Você vai saber. Se tem alguém conectado no Wi-Fi? Você vai saber. Quais são os IPs que estão na minha rede? Quem que está trabalhando remoto nos computadores corporativos? Neste momento tem 104 acessos à área de trabalho remota. Então, por exemplo, eu estou usando um programa chamado Ndesk. Eu estou acessando literalmente um servidor. Essa máquina aqui não é minha. Então, eu estou usando um programa chamado Ndesk. Então, eu conheço várias empresas que proíbem o uso desse aplicativo. Por quê? Você pode fazer o que quiser. Se eu, por exemplo, se eu quiser copiar um documento, eu posso simplesmente apertar Ctrl C, ir no meu computador e fazer Ctrl V. Então, no momento que você criar, neste computador não pode ter Ndesk, TeamViewer, você vai ter que fazer um acesso somente pelo Windows. Ok, a gente vai controlar. Qualquer política que você criar, você vai usar a nossa solução para monitorar quem está em compliance. Certo? E aqui ele vai mostrar ao contrário, quais IPs que estão conectados em quais máquinas em tempo real. Bom, eu não vou passar item por item, senão a gente vai precisar de 3 horas. O que vocês precisam entender é que é uma ferramenta extremamente completa, que vai coletar as informações de todas as possibilidades, desde atividade de rede, atividade de usuário, atividade de dispositivos, atividade de processos, atividade de hardware. E você vai utilizar essas informações para aderência nessas portarias, para questão de LGPD, para controle de funcionário. A gente tem um cliente que usa até para fazer um controle de ponto. Antes dessa reunião, eu estava fazendo um relatório cliente e eu identifiquei usuário acessando pornografia, baixando torrent, e a empresa tinha um firewall. Então, o que ele fez? Ele instalou um programa que burla o firewall. E ele não precisa ser um hacker para isso. Basta ele acessar o YouTube e ver como burlar o firewall da empresa. Tá? Então, você precisa ter um sistema de contra-inteligência. Você quer criar uma política, usuário, somente essa lista de usuários que são administradores. Então, tem muitas empresas que não têm nenhuma política de criação de contas de usuário. É todo mundo administrador local. Isso é um perigo. Então, a partir da varredura, você quer criar e averiguar e aferir se você está respeitando as políticas internas de segurança. Você tem uma ferramenta que vai muito além do que pedem. Então, nós também estamos no TST. O TST tem uma portaria do CNJ sobre segurança de infraestrutura e de rede. Era uma portaria
que pedia um controle desde parte de inventário até controle de segurança efetiva, e nosso sistema estava aderindo totalmente na portaria. E vai muito além. Então, essa é a ideia do sistema. Tá? Então, quero saber até quem está acessando o YouTube agora. Na sua empresa, pode acessar a rede social? Você já teve algum problema no seu ambiente de usuário reclamando de hora extra? Você quer saber se de fato ele estava trabalhando? Quer saber o que ele estava editando no Excel? O que ele estava editando no Word? Para você ter um nível de segurança robusto, você tem que ter um nível de controle também robusto. Não tem como fugir. Nuvem. Teve um cliente que sofreu um ataque de ransomware. Eles conseguiram restaurar o backup, só que o ransomware sempre voltava. Mesmo depois de uma limpeza, higienização. Eles contrataram uma empresa especializada em ransomware. Eles conseguiram limpar, só que ainda tinha algumas máquinas e o ransomware sempre voltava, mesmo após algumas formatações. A gente instalou e eu descobri em 5 minutos. O vírus era tão inteligente que ele sincronizava no OneDrive. Então, a nossa ferramenta não mostra, ó, tem um vírus no computador. Ele vai mostrar também como que entrou, quem que entrou, e você vai utilizar essas informações para melhorar a sua política interna de segurança. Então, se a gente identificar na sua empresa, tem muitos vírus que estão vindo nessas aplicações P2P, nuvem, cloud, a gente sugere você criar uma política, ó, não pode utilizar Google Drive pessoal, só utiliza a conta da empresa, e assim por diante. Tá? Bom, essas aqui são as informações em tempo real. Na parte de relatórios, você tem outras centenas de dados, desde a parte de inventário. Você vai controlar também performance. Você quer saber, por exemplo, quem que está acessando o Netflix agora. Você vai ver quem que tem um processo do Netflix em execução. Sua máquina está lenta. Você pode utilizar também para o departamento de infraestrutura. Quer controlar se tem máquina com pouco espaço em HD, tem máquina que precisa fazer um balanço interno. Você vai controlar toda a atividade de login dos seus usuários. Você vai saber, por exemplo, quem que além de você acessa a sua pasta de documentos. Você tem certeza que só você acessa os documentos que estão no seu computador ou na sua conta? Então, é muito comum durante os nossos relatórios a gente entregar um raio-x que assusta. Desde casos que a empresa compra um lote de uma marca, por exemplo, a Positivo, e já vem de fábrica com backdoor instalado. Então, geralmente, essas empresas, boa parte dos componentes vem da China, e em relação à espionagem industrial, em relação a até insegurança nacional, é muito comum esses países instalarem backdoor, ou às vezes até um hack entra em uma empresa que só fornece um chipzinho e já é o suficiente. Por isso que os Estados Unidos suspenderam a entrega de vários caças F-35, porque tinha só um chipzinho que vinha da China. Então, esse nível de segurança não está somente nos jornais, em grandes empresas. Tá? Isso acontece em qualquer tipo de empresa. Então, você vai fazer o controle de script, você vai monitorar se tem algum hack que cria tarefa agendada, usuário. Eu peguei um cliente que o hacker criou uma tarefa chamada atualização do Google. Ele usava essa política para poder espalhar o ransomware dele. Você também vai controlar. Tá? Qualquer processo, quero saber quais são os processos que, mesmo não sendo vírus, são processos com risco. A gente vai mostrar o comportamento. Ó, você tem 10 processos instalados que conseguem tirar uma captura de tela. Você tem 20 processos que conseguem gravar a tecla digitada. Então, se você tem uma política de segurança rígida, você vai retirar e criar até uma política de whitelist. Então, ó, na minha empresa só pode instalar isso, 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 e se você quiser instalar um outro programa, você tem que falar com o nosso departamento. Aí o Lockheed vai analisar e ver se está tudo ok, você pode liberar. Tá? Outra tecnologia única do sistema é a parte de First Detection. Você vai descobrir aonde que teve
um incêndio na sua empresa. Onde começou a primeira alteração? Onde que teve a primeira instalação de vírus? Quem foi? Então, você ter essas respostas, você já vai estar em outro nível na parte de auditoria de segurança da informação. Tá? Então, eu quero saber todos os aplicativos que os usuários estão usando. Eu quero ver quem que está baixando softwares perigosos no quesito a, a hackers usarem esses programas para, por exemplo, minerar em Bitcoin. Então, nem tudo é vírus, porém, tem uma categoria chamada de riskware. São processos que têm risco. Por exemplo, não sei se alguém já usou o programa chamado PC Clean. Então, tem uma vulnerabilidade, é um programa extremamente invasivo. A gente não recomenda você utilizar. Ah, mas é um programa que limpa meu computador, etc. Não sei se alguém já ouviu a expressão, não existe almoço grátis. Então, a gente já mostrou todos os riscos que esse programa tem. Tem algumas empresas externas de segurança que também recomendam não utilizar esse programa. A própria PC Clean foi adquirido por uma empresa bem suspeita de espionagem. Então, todo mundo que usa esse programa, que aparentemente é um programa legal, um programa que ajuda bastante, só que está sendo espionado. Então, você precisa ter esse nível de sensibilidade, esse nível de controle na sua empresa. Quero controlar meu switch, quero controlar minha catraca, quero controlar o meu Fire. Se você tem alguns dispositivos de rede, qualquer dispositivo que tem alguma comunicação com a internet, a gente pode monitorar para vocês. Então, eu acredito que deu para ter uma boa noção do sistema. Então, se alguém quiser fazer um teste da solução, aí vocês podem falar com a Interrisk, a gente tem um convênio específico para a Interrisk. E se alguém tiver alguma pergunta, estou todos ouvidos. Ok. Felipe, José Carlos. Bom dia, Gabriel, e obrigado pela apresentação. É a Enza que está falando. Eu acho que os clientes agora, se eles quiserem fazer um teste com a ferramenta, tá? Sinta vontade em entrar em contato conosco para que a gente possa providenciar esse teste, né, Gabriel? Isso. A ferramenta, a ferramenta tem ajudado bastante as empresas, né, Gabriel, em solucionar muitos problemas internos, desde ações trabalhistas, desde assédios, né, que às vezes eles colocam a empresa como assédio, né, entra com processo contra assédio à empresa e a ferramenta ajuda a levantar dados, né, para juntar o processo e desmascarar a pessoa que tentou fazer esse processo, sabendo que ela tinha um envolvimento com algum colaborador da organização. Então, assim, além de eliminar a evidência de um hacker atacando a empresa, ele também ajuda nesses aspectos, né, Gabriel? Eu queria que você comentasse um pouquinho mais as suas experiências. Perfeito. Bom, primeiro, um dado sobre vazamento de dados. 70% dos vazamentos ocorrem por causa do funcionário interno. Então, você tem um controle do seu funcionário, você sabe exatamente quem que está utilizando programas ilegais, quem que utiliza o celular para fazer uma extração, quem que usa pendrive. Então, a primeira coisa, você tem que saber o que está acontecendo, você tem esse raio-x. Tá? Agora, a gente tem também experiências de clientes que usam o nosso sistema para economizar milhões só com ações trabalhistas. Então, funcionário reclamando de hora extra, você viu que, na verdade, ele entrou 8 da manhã, saiu 5 da tarde. Durante esse tempo, ele ficou vendo YouTube, você sabe até o tempo que ele ficou em cada janela, em cada aplicativo. Você terceiriza impressão, você tem um outsourcing de impressão. Você tem certeza que você está pagando o que você está imprimindo? Você quer saber se tem alguém que está imprimindo a apostila da faculdade?
Eu peguei um cliente que a gente fez um relatório de um mês e imprimiu 950 páginas. Nossa. Um funcionário só. Então, se quer fazer um controle de terceirizados, qualquer pessoa que entra e conecta um notebook na sua rede é um risco. Sim. Então, o Bradesco também economizou milhões. Tinha uma empresa que fazia serviços de manutenção nos ATMs, e até então eles não tinham controle dos ATMs. E milagrosamente, depois que essa empresa descobriu que tinha uma solução para controlar a parte física, a parte de hardware, de comunicação, o número de chamados que essa empresa emitia para o banco caiu mais ou menos 30% de um mês para o outro. A gente pegou casos também de usuários acessando pedofilia. A empresa tinha as firewall para controlar esses acessos, a polícia teve que ir até o local. Então, para você ter evidência que foi um usuário, que o usuário não estava respeitando sua política de segurança, o usuário usou um programa para burlar seu firewall, isso é uma longa caminhada. Eu peguei recentemente usuários usando um programa chamado Power Automate Desktop. É um programa que ele pode ler seu e-mail se você programar, se esse e-mail tiver um hashtag confidencial, eu quero fazer um backup, pegar o anexo e sincronizar numa conta de OneDrive. Então, o funcionário vai usar um programa legal para fazer um roubo de informação. Então, os benefícios são enormes, principalmente o controle da política interna de segurança. E O microfone desligado, Enza. Desculpa. Gabriel, a Lockheed também tem experiência no departamento de TO, né? Tecnologia de Operações. Você teve alguma experiência com os clientes da Lockheed? Para a gente passar aqui para o pessoal da energia, o quanto também é importante esse monitoramento? sim, a gente tem desde o controle de uso de hacker. Então, teve uma entidade pública que fez uma aquisição de notebooks e a gente identificou pela velocidade do processador que aquele processador não estava no edital. Então, foi uma aquisição com fraude. Então, isso foi até durante uma prova de conceito da solução. Então, por exemplo, o usuário que faz furto de peças, isso é extremamente comum. O usuário que leva um HD externo, se conecta, depois vai para o trabalho, para casa, faz um backup indevido. Tá? Então, você vai controlar os seus dispositivos. Você provavelmente na sua empresa deve ter um switcher. Você quer saber se ele está funcionando ou não. Quer saber se tem, às vezes, um dispositivo importantíssimo que tem uma comunicação com o servidor. Quer saber se está ativo, se tem algum problema, como que está a conexão. Nós também vai fazer esses controles operacionais. Se você tem servidores do Windows, a gente vai mostrar para você sempre que um serviço crítico parar. Então, teve um cliente que ele trabalhava com um servidor de RDS, controle de acessos físicos, acessos remotos, e sempre que tinha um cidadão de um estado do norte, todo mundo pedia as conexões. Ele não sabia o porquê. O que a gente fez? A gente viu que esse usuário entrava, acho que era de Rondônia, executava um script, e o script parava um serviço importantíssimo da Microsoft responsável pelas conexões. Então, a gente mostrou como, quem e até o horário que o usuário fez isso. Tá? Você vai fazer também um controle de infraestrutura. Tem servidores que estão offline, online, servidores críticos que precisam ter alguma atualização de sistema operacional, precisa restaurar um serviço, a gente também faz controle. Tem máquina que precisa trocar HD, está com um problema de processamento de memória RAM, você também vai utilizar para controle de infraestrutura. Bom, José Carlos, queria fazer uma pergunta?
Bom dia, pessoal. Eu acabei entrando aqui um pouco atrasado, mas vi que é uma ferramenta totalmente voltada para a gestão de risco, né? Exatamente. E vai muito além, tá? O que a gente tem do feedback do banco, primeiro, nós somos um dos únicos sistemas que conseguem ficar no banco por 12 anos. E lá eles falam, ó, não é mais um software aqui do banco, é um software que faz parte do Bradesco. Eles usam o departamento de RH, jurídico, segurança corporativa, análise de gestão de risco. Então, para você ter esse nível de controle, esse nível de segurança, você tem que controlar tudo que está acontecendo na sua rede. Uhum. Dá um exemplo num cassino americano. O hacker entrou pelo sensor de temperatura do aquário. Então, até esse tipo de ataque você precisa controlar. Eu peguei no cliente que sofreu um ataque de ransomware, fui chamado, e a gente conseguiu identificar que o hacker estava planejando dois ataques, um ataque de negação de serviço interno, sem internet, e também ele acessou todas as configurações de todos os IPs, nomes de computadores do cliente. A gente viu o diretório, o documento que ele acessou, e com isso ele podia fazer um ataque de phishing, vários ataques. Então a gente mostrou os riscos e também por onde que ele ia tentar vazar as informações. Ele alterou as configurações de segurança do navegador, enfim. Então você tem esse poder de auditoria em tempo real e você pode utilizar para vários relatórios, para várias análises. Tá bom? Bacana a ferramenta. Oi? Bacana a ferramenta, pela parte que eu acompanhei, vocês conseguem ter uma visualidade, uma visibilidade de vários casos ali. Isso. E qual que é um problema mundial hoje em dia? Os diretores de TI, os CISOs, para você ter um nível de maturidade satisfatório, você tem que ter várias soluções. Eu tenho que ter um XDR, um CIEM, eu tenho que ter um Fire, eu tenho que ter não sei o quê. E qual que é o problema? Cada dia que passa, tem um novo modus operandi, já tem uma nova tecnologia, você vai ter que comprar um sistema para controlar. Às vezes, cada sistema tem uma central para operar, você tem que treinar um funcionário. Esse funcionário, você não sabe se vai estar na empresa no mês que vem. Então, uma das dores, isso tem pesquisas pelo próprio Gartner, mostrando a dificuldade de centralizar as informações. E não só o fato de você centralizar, a gente tem vários sistemas em um só no Locad, mas também, para mim, o mais importante é você correlacionar essas informações. Ter Big Data, ter inteligência artificial. E outra coisa interessante, a política da fabricante, sempre que tiver uma atualização nova, é integrar no sistema sem nenhum custo adicional. Então, estamos em fase final de um módulo de pen test, ou seja, o próprio Locad vai fazer ataques no seu ambiente e vai identificar automaticamente quais são os pontos vulneráveis. Isso não vai ter nenhum custo adicional para os nossos clientes. Tá? Minha parte, ok. Mais alguma pergunta, meus senhores? José Carlos, se você quiser, a gente pode fazer uma instalação no seu ambiente, entregar o raio-x da situação da sua empresa, tá? Para ver os pontos vulneráveis que precisa melhorar, fazer uma análise política, também focando na 964 da ANEEL, tá bom? Bom, é isso que a gente gostaria de mostrar para vocês, né? E a gente está à disposição. Qualquer coisa, se vocês precisarem que a gente faça isso que o Gabriel acabou de falar, a gente está à disposição de vocês no momento que vocês acharem oportuno. A gente agradece a participação e está aí os nossos contatos, tá certo? E só para terminar, E até a vamos, parte de implementação do sistema é extremamente rápido. Em 1 hora você já consegue ter aqueles dashboards no seu ambiente. Bom? Bem simples mesmo. Olavo, quer falar alguma coisinha, Olavo? só aproveitar, né, para a gente reforçar o convite para amanhã,
webinar de amanhã, né, que será com a Maicina, Sim. e a outra parceria nossa, bastante importante, que faz a gestão de credenciais criptografadas para as empresas, né? E agradecer muito a participação de todo mundo, né? Agradecer o Gabriel, excelente explanação. Realmente é uma solução fantástica, uma parceria muito importante para a gente também, né? Que junto com o nosso expertise, né, do framework, de capacidade de avaliação de maturidade e segurança cibernética, né, do nosso framework, a gente pode sim tá preparado, completamente preparado para ajudar as empresas a atender ao que diz a resolução 964 da ANEEL, né? E não é mais que isso, né? A deixar as empresas protegidas, né, contra os riscos que o cibernético oferece, né, no mundo atual, que são muito grandes. Então é isso. Muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez, Gabriel. Obrigado a todos que Eu participaram. agradeço, valeu. E até a próxima. Até a Até a próxima. próxima. Obrigado, Gabriel. Por nada, É, gente. Tchau, pessoal. tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Muito tchau. obrigado. Tchau.